Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma quarta-feira em uma live. Hoje eu vou falar de uma coisa que explodiu na minha cabeça esses dias, que é o Pico de Paixonite. Eu não sei nem se esse nome... Alguém já falou desse nome na vida, mas foi uma frase que veio na minha cabeça, tá? Um nome, na verdade. Enquanto vocês estão entrando, eu tô colocando aqui, tá? Para as pessoas que chegarem depois, eu vou deixar um comentário destacado para quem estiver entrando já saber sobre o que a gente tá falando, tá? É só um minutinho. Quarta-feira passada eu não fiz live, então estou com saudade de fazer lives para vocês. Já vão me avisando se o áudio tá legal e se a imagem também tá tranquila. Que algumas vezes acontece de dar uma bugada. Enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu ver se tá tudo certo. Tudo ok. Tá, beleza. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falando mais um pouco sobre quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui no Instagram e etc. Esse tipo de coisa. Vou me apresentar pra vocês. Meu nome é Larissa, tá? Eu falo aqui no Instagram sobre organização, planejamento e plano de negócios para você gerenciar melhor a sua empresa, tá? Eu sou formada em administração de empresas, então eu tenho um conhecimento muito vasto sobre administração, como que faz para você gerenciar a sua empresa, tá? O meu tipo de formação é justamente para solucionar problemas dentro da empresa. E acontece que eu já trabalhei em empresas pequenas, tá? E eu vejo que tem muitos empreendedores que começam seus próprios negócios por uma necessidade, tipo, precisando de renda extra ou porque perdeu o emprego CLT, ou começa por querer realizar um sonho. Eu quero trabalhar nesse setor, eu quero trabalhar disso, então eu vou criar a minha empresa, o meu próprio negócio. Não necessariamente a maioria dos empreendedores começam sabendo sobre administração, então como gerenciar a empresa, como lidar com as demandas de uma empresa. Então é sobre isso que eu tô falando aqui hoje, tá? Basicamente eu ajudo e apoio essas pequenas empresas que eu gosto carinhosamente de chamar de empresas, tá? Que são empresas que não têm uma equipe definida ou que o empreendedor ainda não tem como ter uma equipe, tá? Então, eu apoio esses empreendedores a, de certa forma, conciliarem a sua rotina pessoal com a rotina empresarial sem ter os diversos problemas que alguns empreendedores têm, como, por exemplo, trabalhar demais, deixar de passar tempo com a família e esse tipo de coisa, tá? Então, o meu foco aqui no Instagram é sempre falar sobre organização, sobre planejamento e o plano de negócio, porque é a partir dele que a gente consegue ter uma rotina mais tranquila para o nosso próprio negócio, tá? Eu vou dar boa noite para vocês, tá? Boa noite, Isamara, tudo bem com você? Oi, Bruna. Oi, escrevendo os nocautes. Escrevendo nocautes, gente, minha dicção às vezes dá uma travada. Boa noite para vocês, muito obrigada por participarem. Então, se vocês tiverem algum amigo empreendedor ou alguém que está pensando em empreender sendo familiar, também vale, tá? Ou alguém que você olha que tem um talento incrível para empreender ou que você acha que vai ser super legal ele tentar uma renda extra, algo do tipo, você pode compartilhar essa live, tá? Porque eu vou falar sobre esse planejamento e como você faz essa organização no início de um projeto, tá? Então, eu vou falar aqui para quem não me acompanha, eu acho que é a quarta live, eu acho que eu tô fazendo de quarta-feira, que é justamente para trazer esses conteúdos de organização e planejamento mais aprofundado. E assim a gente consegue ter um contato maior de vocês colocarem as dúvidas de vocês aqui, tá? Mas sobre o que vamos falar hoje. É um termo que eu inventei, na verdade, eu não vi ninguém falando sobre isso, que é como lidar com o pico de paixonite do seu projeto, tá? Então, vamos lá. O pico de paixonite, eu vou explicar o que ele é, tá? Ele está muito relacionado a quando a gente faz uma comparação, quando a gente começa um relacionamento com uma pessoa, tipo, a gente gosta muito de uma pessoa e começa a se relacionar com ela, e a relação também entre o início de um projeto. Então, sempre que a gente está pensando em projeto, eu estou falando sobre qualquer coisa que você começa a fazer e que você não fazia antes, tá? E que normalmente tem um começo, meio e fim. Então, a gente vai falar sobre isso. E eu vou explicar o que é o pico de paixonite, essa relação entre um relacionamento e
em um projeto, o que isso tem a ver e basicamente como lidar com os problemas que podem acontecer com o pico de paixonite e quais são os benefícios desse pico de paixonite, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu quero antes falar para vocês uma coisa que eu gosto muito de repetir por aqui, que é que a sua empresa ela é um organismo vivo, tá? Então, ela é literalmente como se fosse um corpo de ser humano na qual precisa de várias partes para funcionar. Ela é um sistema. Então, da mesma forma que eu movimento as minhas mãos, as minhas pernas, eu pisco, eu preciso do cérebro para isso estar funcionando, eu também preciso das outras partes, porque não teria como eu movimentar minha mão sem a minha mão. Então, da mesma forma é a empresa. A empresa ela é composta por vários departamentos e, normalmente, obviamente, se você está aqui, é o gestor. Então, sempre tem essa questão de organismos, tá? Uma área sempre vai estar ligada à outra e vai funcionar uma ligada à outra. Se falha um lado, normalmente o resto da empresa também vai falhar. É a mesma coisa no nosso corpo. Se a gente está doente mentalmente, isso vai afetar o nosso físico, tá? Então, isso funciona aqui. Só que eu gostaria de lembrar também que por mais que a empresa seja um organismo vivo e você precisa, de certa forma, conseguir ter o controle de todas as áreas, você não precisa fazer tudo de uma vez. Então é por isso que eu gosto de trazer o assunto de projeto, tá? Porque você vai começar um projeto, normalmente começo, meio e fim, e você vai conseguir dar o passo, sabe? É como se literalmente a sua vida empreendedora fosse por temporada. Sabe quando a gente vai assistir uma série? Ter temporada 1, a 2 e a 3, o projeto seria isso, você conseguiria, agora eu tô na temporada de fazer tal projeto. Então, esse jeito fica bem mais fácil de você organizar melhor e você ficar menos estressado em relação ao seu próprio negócio, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou explicar pra vocês, primeiramente, o que é isso de pico de paixonite e por que eu trouxe esse nome, tá? Pro início de um projeto. Então, quando você começa um projeto, é a mesma coisa de quando você começa um relacionamento com alguém. Então, eu vou trazer essas relações e aí vocês que estão assistindo podem deixar aqui nos comentários se faz sentido pra vocês o que eu tô falando ou não, se isso tem tudo a ver ou se é só uma pira da minha cabeça, tá? Mas vamos lá. A primeira coisa é que quando você inicia um relacionamento ou um projeto, a gente sempre vive querendo falar disso para as outras pessoas. Se você já namorou alguém, ou se você já ficou com alguém, ou se você teve aquele crushzinho na escola, eu tenho certeza que você queria falar dele para todo mundo. Sua melhor amiga não aguentava mais ouvir isso, nem seu melhor amigo. Você queria postar, você queria curtir, você queria fazer tudo com essa pessoa e só falar dela, somente ela e ver só ela. Né? Então, no início de um projeto é quase a mesma coisa, ou se não a mesma coisa, porque a gente fica muito empolgado com a ideia. A gente quer muito começar, a gente quer muito fazer algo novo, e aí a gente tem aquele pico de entusiasmo e a gente só fala daquele projeto e parece que a nossa cabeça só pensa nele, tá? Um exemplo para isso é que esses dias eu comecei a fazer um curso muito legal, e eu basicamente nos meus stories só falei dele a semana inteira, inclusive ainda falo porque eu tô praticando agora o que eu aprendi na teoria. Então, o início de um relacionamento e o início de um projeto tem isso em comum, a gente só quer falar sobre isso. Então, se você trabalha aqui no Instagram, por exemplo, e conversa com mais pessoas tipo, você divulga seu produto aqui, ou seu serviço, normalmente, quando você vai começar algo novo, vai mudar a embalagem de alguma coisa, ou vai adicionar uma etapa no seu serviço, você quer falar para todo mundo que vai ter uma novidade e etc, ou que você vai fazer uma mudança na sua empresa. Então, basicamente, esse início a gente quer contar para todo mundo que a gente está fazendo algo novo e a gente fica super empolgado e só quer falar sobre aquilo, tá? Veja se isso faz sentido para vocês, tá? Então, vamos lá. O segundo coisa em comum, né, que eu gosto de chamar o segundo match que eles têm em comum, é essa de você querer passar o tempo todo com a pessoa que você gosta. Da mesma forma, você quer passar o tempo todo executando aquele projeto, ou pensando nele, ou fazendo alguma coisa para ele. Então, quando a gente começa a fazer algo que a gente gosta muito, então, quando eu gosto muito de fazer stories, por exemplo, eu só quero fazer isso. Eu só quero me conectar com aquilo, começar aquele projeto e ficar fazendo, e passar o tempo todo fazendo aquilo, porque aquilo é gratificante, sabe? Bem no início a gente tem esses picos de entusiasmo.
E da mesma forma, em um relacionamento, a gente só quer ficar com a pessoa o tempo todo, quer conversar com ela o tempo todo, quer passar a noite com ela, o dia com ela, etc, tá? Então, essas duas coisas também têm em comum. O terceiro match que vai ter aqui é que você quer conhecer tudo sobre a pessoa quando você tá em um relacionamento. Você, como é uma pessoa que você talvez não tenha conhecido direito ainda, como que você tá ali no início, você quer muito saber todos os detalhes da vida dela, por onde ela já andou, o que cagada que ela fez, o que ela não fez, e você fica nisso de querer se aprofundar naquela pessoa. Então, no início do projeto, a gente também fica tão focado naquilo que a gente também vai pensar em se aprofundar mais nele, entender ele, idealizar um pouco para executar bastante, porque a gente está muito empolgado, tá? A próxima coisa é que você tem uma insegurança ou muito grande ou muito pequena, vai depender muito da pessoa, se aquele relacionamento vai dar certo com aquela pessoa. Então vamos supor que você conheceu uma pessoa muito legal e aí você tem um medo se aquele relacionamento vai dar certo a longo prazo. Então começa as noias, né? Isso vai dar certo, essa pessoa é certa pra mim, será que ele vai me trair ou não vai? E aí começa uma série de inseguranças que acontecem com algumas pessoas. E também, da mesma forma, existem alguns projetos que começam nessa insegurança. Você não sabe, é uma ideia muito legal, é uma coisa que você quer executar pra caramba. Então, tipo, se você quer iniciar a sua empresa, o seu negócio, você teve uma ideia que, nossa, ninguém tá fazendo isso, eu queria falar sobre isso. E quanto mais você se aprofunda nesse relacionamento ou nesse projeto, começa a vir certas inseguranças, porque você sente que a longo prazo pode ser que isso não aconteça. Então isso, de certa forma, é um ponto negativo, né? É uma coisa que deixa a gente meio para baixo, mas é uma coisa que acontece e a gente precisa entender que se no início de um relacionamento que pode ser duradouro, a gente tem isso, com os novos projetos que a gente vai pensando, com as novas ideias que a gente quer executar, é a mesma coisa, tá? Então é super normal isso e mais pro final da live eu vou falando sobre isso, tá? A gente pode fazer essa analogia com a faculdade, né? Quando a gente tá para começar, é aquele frio na barriga e alegria. Depois de alguns semestres, essa energia cai horrores. Nossa, super isso. Eu vou falar um pouco sobre estudo aqui também, porque eu me formei na faculdade também, então eu tive super essa questão de estar empolgada na faculdade e eu tive que lidar mesmo com essa questão de ter a disciplina quando a motivação vai embora, quando esse entusiasmo, esse pico de paixonite vai embora. Então, tá vendo? Começar uma faculdade, se você parar pra pensar, é o início de um projeto. É um projeto que tem começo, meio e fim. A gente espera que tenha fim, né? Então, normalmente as faculdades têm 4, 5 anos, tecnólogo tem uns 2 anos de duração, o técnico, se não me engano, também. Então, quando você vai fazer uma faculdade, começar um estudo que tem um médio e longo prazo, a gente também está iniciando um projeto na nossa vida. Igual eu estava falando, é como se fosse uma temporada, né? Então, agora, na temporada da série da sua vida, você está em uma fase, e essa fase um dia vai terminar. E aí você tem que lidar com essa falta de entusiasmo no meio termo ali, no meio do caminho. Isso acontece com tudo, tá? Então, tipo, se você começa uma empresa, se você começa um projeto dentro da sua empresa, se você começa uma rotina nova, um hábito novo, qualquer coisa, vai ter esses picos de entusiasmo. E eu acho legal falar sobre isso justamente porque para a pessoa saber que vai chegar um tempo que aquele pico não vai estar mais no pico, que você vai começar a decair ali aquele entusiasmo. E se isso valer realmente a pena pra você, você se mantém. Então é por isso que, por exemplo, eu terminei a faculdade. Tipo, mesmo estando a energia caindo horrores, eu ainda continuei até o fim, sabe? Foi um pouco complicado, mas a Isamara entendeu exatamente o ponto que eu tô trazendo aqui, tá? Que mais? Gente, se eu olhar aqui pro lado é porque eu tenho uma colinha, tá? Pra eu não esquecer de passar pra vocês o que eu preciso. Também, quando você tá em um relacionamento ou no início de um projeto, a gente precisa entender, saber equilibrar, na verdade, a expectativa de como que vai ser aquele relacionamento ou aquele projeto a longo prazo. Então, vamos supor que você começou de namorico e você começou a paquerar uma pessoa que você gosta demais e vocês estão passando muito tempo juntos e blá blá blá. Só que aí acontece que essa pessoa trabalha de manhã
e estuda à tarde. E você trabalha tarde e estuda à noite. E aí, no horário que ela tá livre, você tá dormindo, ou o horário que você tá livre, ela tá dormindo. Então, você precisa... aí começa a ter umas briguinhas ou uma conversa que você vai ter que ter com essa pessoa para alinhar a expectativa de que, não é que eu não tô te respondendo porque eu não gosto de você. É só porque eu preciso... a gente tem que ter o nosso momento e o momento da gente conversar. Porque nas horas que você tá livre, eu não tô. E aí você vai encaixando aquela pessoa dentro da sua rotina. Então, ou outras coisas, sabe? Coisas que vocês têm em comum, vocês vão alinhando a expectativa, e as coisas que vocês não têm em comum e que um precisa melhorar pelo outro para aquele relacionamento dar certo, você vai alinhando as expectativas. E isso é uma coisa que ninguém para pensar quando inicia a fazer alguma coisa. Por quê? A gente tem o pico de entusiasmo, tá? A gente tem a paixonite por estar fazendo algo novo, só que a gente não para pensar que aquilo também, algumas partes também são controláveis, tá? Então, da mesma forma que a gente consegue, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem pessoal mesmo, o meu esposo, quando ele tá com fome ou quando ele tá com sono, ele fica mais irritado do que o normal. Ele é uma pessoa super fofa, mas quando ele está com fome, não é o momento de você fazer... irritar mais ele, sabe? Fazer brincadeirinhas que irritam. Então, isso é uma coisa que, quando a gente estava conversando para olhar a expectativa de como seria nosso relacionamento, eu sei até onde eu posso ir e até onde que a gente pode lidar com as coisas. E no projeto é a mesma coisa. Tem momentos em que você vai entender que você vai se frustrar, e isso é normal. Então, até aquele momento, você pode ir, e passando daquilo, você não pode. E tá tudo bem. Então, vai ter momentos em que você vai querer muito fazer alguma coisa que você acha que vai ser maravilhoso, mas a sua empresa não vai ter recurso, tá? Então, tem sérias coisas que eu quero fazer por aqui, mas eu não tenho recurso para isso. Então, ou isso não quer dizer que eu tenho que desistir do meu projeto, sabe? Isso só quer dizer que eu preciso lidar com isso de alguma forma até que isso se resolva. Então, ou aquele projeto eu adapto para minha realidade, ou a idealização que eu tive, a ideia que eu tive dele não tá cabendo no meu contexto, e aí eu vou modificar ele, ou eu vou tentar me modificar para que ele funcione. Então, pode ser que para você conseguir que o seu projeto se alinhe, você precisa acordar mais cedo, por exemplo. E você não é de acordar cedo, então você vai ter que começar um hábito novo. Pode ser que vamos colocar aqui, para emagrecer, você precise, esse é um projeto de emagrecimento, você precisa aprender a comer comidas mais saudáveis. Então, é um hábito novo que você vai precisar colocar e você vai ter que se alinhar com aquele projeto, tá? Então, é desde você alinhar o projeto para você, porque, vamos concordar, não faz sentido eu querer emagrecer e continuar comendo besteira. Então, você vai avaliar o que eu posso intervir e o que é que esse projeto vai ter que intervir em mim. Tá? É basicamente também como funciona, de certa forma, um relacionamento. Quando a gente não faz isso, a gente vê que é um casal que briga muito, é um relacionamento que tem muita intriga, quando não tem esse alinhamento, tá? Isso é muito real, acontece comigo, sim. Eu acho que acontece com todo mundo, e a gente não para, na verdade, para ter a clareza do que está acontecendo, sabe? Eu falo muito aqui também sobre você ter o autoconhecimento do seu contexto. Você parar para avaliar como que está sendo o seu contexto, como que ele está funcionando, e você ter a clareza do que você pode intervir, o que você não pode, tá? Enfim, o último item aqui que eu quero falar para vocês é que você acaba em um relacionamento deixando de fazer algumas coisas para passar tempo com aquela pessoa, tá? Então, vou trocar relacionamento por analogia com a faculdade, tá? Porque a Isamara deu essa ideia e isso faz muito sentido. Quando você está em semana de prova na faculdade, esquece sair com as pessoas, esquece assistir série, esquece assistir filme, porque normalmente você vai ter que dar aquele atenção maior para sua semana de provas na faculdade. Em um relacionamento, quando a gente está com um pico de paixonite muito alto e a gente quer muito fazer alguma coisa, a gente também fica mais com a pessoa do que, sei lá, passar tempo com a família que mora na sua casa, e aí você quer passar mais tempo com o seu namorado ou namorada, né?
Então, com um projeto, normalmente a gente gostou tanto da ideia dele que a gente deixa de fazer algumas coisas que são mais rotineiras. E dá essa sensação de que a gente não consegue lidar com muitas coisas. Ou você deixa de fazer algo rotineiro e que, de certa forma, pode intervir na rotina da sua empresa, ou você, de certa forma, vai parando de fazer o seu projeto, porque você vai ter que apagar um fogo de alguma tarefa que você deixou de fazer. Então, você já saber e ter a clareza que existe esse problema, você já consegue consertar em algumas coisas. Seria basicamente separar os recursos para que o seu projeto caminhe, né? Exatamente. É exatamente isso. Isso mesmo. Isso, tá certo. Gente, eu tava brisando aqui vendo um negócio na tela, mas já saiu. Enfim, então, esses foram 6 itens, mais ou menos, do que eu achei do que se relaciona um projeto, o início dele com o início de um relacionamento. E se você viu até aqui os 6 itens, você percebeu que, na verdade, o meio do projeto vai ser igual ao meio do relacionamento. E a gente espera que o final do projeto nunca termine, tá? Lari, deixa eu te perguntar. Pode perguntar. Fique à vontade para perguntar. Vou beber água enquanto a Isamara digita pra gente. Cara, fez muito sentido tudo. E tipo, eu falo de relacionamento, eu tô dando muito exemplo de relacionamento amoroso, né? Mas pode ser com qualquer tipo de relação que você tem com outras pessoas. Como foi pra você esse processo de se organizar para começar o projeto aqui no digital? Então, eu já acho que já contei isso uma vez, mas eu não falo muito, tá? Eu demorei cerca de 3 meses pra organizar tudo e planejar mais ou menos como seria o meu projeto aqui, que começou como a Power Business, agora eu mudei o arroba, mas a empresa ainda é a Power Business. Eu comecei a ideia mesmo foi em julho, então já faz tipo 1 ano que eu comecei com a ideia. E eu só comecei a postar aqui em dezembro, então demorou um tempinho. Por quê? Porque na época eu ainda tinha uma demanda de trabalho com um cliente que eu tenho ainda até hoje, mas a demanda de trabalho dele era muito maior. E eu tava querendo já começar sabendo o que eu ia fazer. Então, eu organizei, por exemplo, os horários que eu iria trabalhar. Então, no começo do projeto, eu focava menos nessa questão aqui de quantas atividades eu faço. Eu conto assim, tá? Então, eu focava menos tempo em quantas atividades eu fazia para Power Business, né, que é a minha empresa, e passava mais tempo tentando resolver as pendências que eu tinha ainda com esse cliente, tá? E eu tinha sérias coisas que eu queria ainda aprender a fazer antes de começar a executar. Então, eu estudei muito sobre Instagram antes disso, eu ainda estudo, mas eu estudei muito antes de começar para saber o que eu precisaria já logo no começo e como que eu iria olhar assim, como que eu iria controlar as duas coisas, porque eu tenho a vida pessoal, né, tipo de descanso, assistir série, ler um livro, sair para passear. Eu tinha que lidar com a minha casa, então limpar a casa, lavar a louça, fazer comida, ir no mercado, ir na feira, enfim. E também ter essa questão de um outro cliente mais da Power Business. Então, nesses 3 meses foi o tempo que eu tive para ver quais projetos que eu iria fazer para Power Business, o que eu poderia já começar fazendo antes de lançar um infoproduto, igual eu já tenho 2 mentorias. Mas eu demorei quase 1 ano para ter essas 2 mentorias, sabe? Confesso que eu comecei sem planejamento nenhum e percebi que isso me afetou muito. Olha, Isa, isso é super normal, tá? Tem muita gente que começa sem planejamento. Na verdade, todo mundo começa meio que sem planejamento. É porque, no meu caso, eu conto isso muito para as pessoas, que na minha rotina da faculdade, eu fazia estágio e eu sempre fui meio ansiosa. Então, eu tinha a faculdade e o estágio. E eu saía de casa bem cedinho, até chegar bem cedinho, então eu saía umas 6 horas, já estava no terminal de ônibus para ir para a faculdade para estar lá às 7. E eu chegava em casa, era quase 10 horas da noite, e porque eu fazia estágio das 2 da tarde até as 8. Então, eu não tinha muito tempo, que eu tinha que conciliar várias coisas, né? Então, eu
nessa minha ansiedade, eu comecei a organizar, eu aprendi a organizar do meu jeitinho mesmo, eu nem fui procurar muito estudo sobre isso, e eu fiz isso por quase 3 anos, né? Então, mais ou menos ali no meu segundo, terceiro ano da faculdade que eu comecei a organizar o que eu fazia na faculdade, depois o que eu fazia no meu trabalho, e assim foi. Então eu peguei assim, meio que eu fui puxada na obrigação mesmo para planejar, porque eu falo muito com as pessoas que o que a gente não faz na vida adulta é porque a gente não necessariamente aprendeu na escola. Então, a Isa estudou comigo, a gente sabe que a gente não aprende planejamento na escola e nem lidar com as demandas que a gente tem que lidar, né? Então, é normal começar um projeto, começar algo novo sem o planejamento, e isso realmente afeta a longo prazo. Tem muita gente aqui que não faz planejamento, não organiza a semana, e isso é porque, de certa forma, acha que isso não vai influenciar, que é uma perda de tempo, mas na verdade você ganha mais tempo quando está planejando. Mas você pode entrar em contato comigo, Isa, no direct, você pode conversar comigo, que a gente vai, se você tiver alguma dúvida em como melhorar o seu planejamento, você pode ir falando comigo, tá? Que, na verdade, eu tenho até uma mentoria aqui aberta que se chama Empreendedor Estrategista, que eu ensino, na verdade, todas as etapas para você conseguir organizar melhor a sua rotina empresarial, para você manter uma rotina pessoal também, tá? Para você não ficar só focada no seu projeto e só ficar só em uma área da sua vida e não conseguir conciliar as outras. Então, nessa mentoria, eu passo exatamente os 4 passos que você precisa para ter uma rotina, tá? Que seria a parte de planejar, que é justamente isso que você está perguntando, a de organizar esse planejamento, a de executar o que você planejou e o que você organizou, e por fim você ter o controle de todas essas etapas, para você não parar e não deixar de fazer alguma coisa, ou para você ver o que está dando certo, o que está dando errado. Se você quiser olhar depois, está no link da minha bio para você se inscrever, e lá na página tem, se você entrar no link da bio, você vai ver que tem mais informações da mentoria. Mas qualquer coisa você manda, que aí a gente vai conversando, tá? Mas o que eu queria falar pra vocês é que no começo da live eu tinha comentado que você precisa lidar com várias demandas da sua vida na sua empresa. Você precisa lidar com vários setores, sendo um gestor que não tem equipe, né? Então você precisa lidar com como que vai ser o financeiro da sua empresa, como que vai ser a divulgação do seu produto ou do seu serviço. E você vai vendo que você precisa lidar com várias coisas e você acaba não dando conta de tudo, porque você acha que tem que fazer tudo de uma vez. Mas vamos aqui falar uma coisa séria. Quando você tá namorando com alguém ou tendo um relacionamento com qualquer pessoa que seja, você consegue ter esse relacionamento e lidar com as outras áreas da sua vida, né? Então, quando você começa a namorar, você tem o seu tempo também. E você precisa também ter o tempo com a sua família, o tempo de você dormir, o tempo de você estudar, o tempo de você ir ao trabalho. Então, quando você está se relacionando com alguém, você precisa saber separar as coisas e você tem o seu momento lá com o seu namorado, com a sua namorada, etc, certo? Da mesma forma, tem que ser dentro da empresa. Você precisa ter um tempo para cada projeto, para cada rotina, para cada coisinha que está acontecendo na sua rotina administrativa, tá? Na rotina dentro da sua empresa. Então, voltando aqui no relacionamento, quando a gente tá num relacionamento que você só passa tempo com aquela pessoa, que você não liga mais pros seus amigos, que você não liga mais pra sua família, você só fica 100% endeusando aquela pessoa, eu tenho certeza que alguém já chegou pra você, ou se você já viu relacionamentos assim, sempre tem aquela intervenção dos seus amigos ou familiares. Você tá passando tempo demais com essa pessoa, isso não vai te fazer bem. Ou a gente vê que tem gente que termina relacionamento e quando vai explicar o porquê terminou, é porque, eu não sei quem eu sou sem o meu fulano. Então, você começa a ver que o excesso dentro do relacionamento também é ruim. Então, você ficar excessivamente no pico de paixonite com aquele projeto também é ruim, tá? Então, aí que entra a questão de organização e de planejamento dentro da sua rotina, de execução, de controle, você ter a clareza de todos os processos da sua empresa para que você não fique nesse pico de paixonite só em uma área e esqueça as outras, tá? Porque isso normalmente é o que acontece.
E aí eu queria trazer para vocês da onde que vem, de certa forma, uma coisa bem antiga que aconteceu na minha vida e que me faz ter um pouco de controle sobre como que funciona a minha rotina hoje em dia, tá? Eu já falei aqui sobre a minha faculdade, como que foi que eu comecei a organizar as coisas, como foi que eu entrei nesse mundo de organização, porque antes disso eu era totalmente desorganizada. Mas antes disso, quando a gente tá falando sobre picos de paixonite, pra quem não sabe, eu toco órgão e eu comecei isso aos 9 anos de idade e até hoje eu ainda toco. E eu fiz aula de música e tudo mais. Então, quando eu comecei a aula de música, a minha mãe, se estiver assistindo essa live, ela vai adorar saber disso. Eu tive um pico de paixonite pelas aulas e ir pra aula e aprender certas coisas e tudo mais. Então eu super fiquei empolgada, a gente comprou instrumento e tudo mais, foi super legal. Só que com o tempo, conforme foi passando, o meu pico de paixonite desceu. Então vamos imaginar que a gente tem a ideia, tá, vamos assim, a gente tem a ideia do projeto e daí vai subindo, a gente tem aquele pico de paixonite, ai, adorei, e aí vai descendo conforme o tempo vai passando, tá? Então isso acontece no relacionamento, eu vou explicar como isso aconteceu na minha aula de música. Então eu tive aquele pico, uou, adoro, amo fazer aula de música. Só que aí começou os desafios de fazer aula de música, porque no caso do órgão, você precisa de muita disciplina, você precisa de muita coordenação, você precisa se esforçar muito nisso. E eu falo hoje que se minha mãe não enchesse tanto meu saco pra eu continuar estudando, eu não estaria estudando. Eu não teria terminado, no caso. Então você precisa de uma certa disciplina, você precisa dessa obrigação pra você ir mantendo ou o pico de paixonite, ou ele vai morrer mesmo, mas você manter aquele projeto pra sempre, sabe? Ou pra sempre, ou até quando ele precisa durar, até onde ele estiver te dando resultado e ele for correto pra você e pra sua rotina. Então, eu tive muito essa fase de ter esse pico e depois, quando vem as dificuldades e os desafios, a gente acaba caindo. Só que quanto mais cedo você tem a clareza de que você não vai estar motivado o tempo todo, melhor você vai se lidar com aquele projeto. Então, como eu era muito nova, talvez eu não tinha essa noção de que ia chegar um momento em que ia ser difícil e que eu não iria fazer mais as coisas porque eu gosto, porque eu tô motivada ou porque aquilo é divertido, mas eu teria que fazer porque é necessário daquela obrigação e é necessário aquela disciplina. Então é a mesma coisa com o projeto. A gente tem o pico e depois que ele vai caindo, as pessoas normalmente param de fazer o projeto. Porque, não tem mais graça e não sei o que, não tá me dando resultado. Então o pico de paixonite, quando ele desce, a gente fica, vou parar por aqui, não vou fazer. Porque normalmente nessa hora é o momento em que você precisa ter disciplina e você precisa sentir aquela obrigação de continuar fazendo. Então, por que às vezes a gente não para de trabalhar no meio do expediente quando a gente tá CLT, né? Quando estamos trabalhando CLT? Porque a gente tem aquela obrigação, sabe? Por que a gente não para de ter a rotina de tomar um banho e vestir uma roupa mais apresentável para ir trabalhar e não ir trabalhar na rua de pijama? Porque a gente tem uma obrigação. Então, quando o entusiasmo abaixa, a gente também precisa lidar com essa questão de disciplina e obrigação de saber que você é obrigado àquilo para o projeto continuar. Se ele faz sentido para você, se os resultados que ele te traz for maior do que a dor da disciplina, você vai continuar, se for algo que você precisa. Então, por eu ter planejado, por exemplo, muito tempo, 3 meses basicamente começar aqui o projeto no Instagram, eu já sabia os benefícios que isso ia me trazer e eu já tinha exatamente a certeza, né, que as coisas que eu iria fazer por aqui, quando eu precisasse ter disciplina, eu iria conseguir. Que aí já deu aquela baixadinha do pico de paixonite quando eu comecei, então eu já consegui lidar melhor com essa questão de constância e frequência, tá? Enfim, então, basicamente é isso o pico de paixonite. Eu vou dar um exemplo, explicar um pouco melhor agora, que eu vou dar uma aprofundada. É como se fosse um funil, né? Exatamente. Eu gosto de pensar que é como se fosse também uma montanha, sabe? Você sobe a montanha, tem, que imagem linda, maravilhosa, entendeu? A paisagem bonita, e aí quando você desce um pouco menos motivado, vamos dizer assim. Sabe, quando você quer subir muito em algum lugar, você vai super motivado,
e na hora de descer parece que vai até mais rápido e, sabe, você começa a ficar mais cansado na descida também, esse tipo de coisa. Eu gosto de pensar assim, tá? Então, como eu já falei aqui várias vezes, o pico de paixonite, ele é esse entusiasmo da gente iniciar um projeto, tá? Ele é aquela fase que dá o combustível pra gente dar o primeiro passo para iniciar alguma coisa. Então, quando a gente está super amando uma pessoa, super amando uma ideia, a gente dá esse salto e a gente dá essa vontade de dar o primeiro passo, tá? Então, saber que ele existe é ótimo, porque ele significa que é uma coisa que você quer muito fazer. Só que existem alguns problemas que podem acontecer quando você tem esse pico de paixonite e ele pode atrapalhar a sua vida. Então, a ideia dessa live também é falar desses problemas para você ter clareza. E quando você começar algo novo, você perceber um projeto sobre projeto, você entender que vai ter esse pico de paixonite e que depois ele vai abaixar, que ele vai ter essa queda, tá? Mas antes, eu queria perguntar se vocês acham que se todos os projetos têm esse pico de paixonite ou não, tá? Eu dei vários exemplos aqui de início de projetos, mas eu queria saber de vocês se vocês acham que tudo que a gente vai iniciar na nossa vida tem esse pico de paixonite ou não. Enquanto isso, eu vou beber água, tá? Aí vocês vão respondendo. Eu sei que tem um tempozinho para vocês conseguirem. Acho que se você gosta do que vai fazer, sempre tem. Isso, ele matou a charada muito rápido escrevendo nocautes. Enfim, acho que tem coisa que não gostamos de fazer, mas depois acaba gostando. Acredito que sim, Lari, todos. Tá, eu gosto de pensar que são os projetos em si, eles têm esse pico de paixonite no início, principalmente se são coisas que você gosta. Se são coisas mais rotineiras, que você é meio que obrigada a fazer, normalmente esse pico de paixonite não tem, tá? Então, aqueles projetos que têm mais ligação com seus sonhos pessoais, com seus objetivos da sua empresa, por exemplo, que tem a ver com a sua rotina, eles têm esses picos de paixonite e você quer fazer eles com mais frequência. Você quer que eles sejam feitos todos os dias e você fica super empolgado com a ideia. Exemplo, tem gente que não gostava de gravar stories e hoje vive... Isso, exato. Tem gente que começa alguma coisa na obrigação. Então, esses casos que você começa alguma coisa fazendo não porque você gosta, mas porque você está dentro de um contexto que precisa daquilo. Então, se você está aqui no Instagram, você precisa fazer stories em algum momento, tá? Então, se é alguma coisa que você precisa de obrigação, você começa a perceber que aquilo não tem necessariamente um pico de paixonite, tá? Então, tá vendo? Tem certas coisas que a gente faz, certos projetos ou certas coisas que a gente inicia, que não necessariamente precisa dessa motivação, sabe? Desse entusiasmo logo no começo. E a gente faz mesmo assim, com um pouco mais de dificuldade, mas faz. Então, o motivo de eu ter perguntado isso pra vocês é que o pico de paixonite, pra mim, serve pra isso, pra te dar o pontapé, sabe? É como se você estivesse tão entusiasmado com aquilo que é isso que determina que você vai começar a fazer aquilo, tá? Porque, não sei se vocês sabem, mas a maioria das pessoas tem medo de começar a fazer algo. Então, sempre que a gente precisa fazer uma mudança na nossa vida e começar uma rotina nova ou qualquer coisa que seja desconhecido na nossa rotina, a gente tem medo. Então, a gente não faz. Então, se a gente gosta do que a gente vai fazer e vê que o resultado vai ser muito bom, a gente tem esse pico de paixonite e isso que dá o pontapé inicial. Só que existem alguns problemas que isso pode acontecer, tá? Porque, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu comecei o projeto aqui no Instagram e eu resolvi postar todos os dias, de domingo a domingo. Só que eu não avaliei bem como que tá o resto da minha rotina, como que tá o resto dos meus processos. Então, eu tive super aquele entusiasmo de começar, e aí parece ser uma coisa fácil, que vai dar certo,
E isso, de certa forma, eu começo a fazer, só falo disso e tal, e aí eu trabalho no Instagram e não sei. E aí, chega um momento em que aquele entusiasmo acabou, que o pico de apaixonite, entendeu? Já não é mais, tipo, você gosta ainda, você ama fazer aquilo, mas esse pico, ele vai caindo, sabe? Então, esse tipo de coisa, então quando ele vai caindo, você vai perdendo a frequência e a constância. Então, tipo, uma forma de resolver isso é quando você sabe que vai ser um projeto que está com muito entusiasmo, você usar esse entusiasmo para conseguir pensar melhor se aquela frequência você vai conseguir a longo prazo, tá? Então, por exemplo, eu comecei a publicar por aqui 3 vezes na semana, daí eu consegui mais um tempinho, eu fui para 5 dias daí, na semana, daí agora eu tô com 7 dias na semana, então tá indo assim. Então eu vou olhando, pegando esse entusiasmo pra, não, eu vou, é como se eu tivesse um potinho de energia, uma bateriazinha, sei lá, e eu pensasse, ó, eu tenho 100% pra para gastar essa energia. Só que tem gente que gasta isso muito rápido nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Tá? Então a ideia é você conseguir separar isso e organizar essa energia para ter pelo menos uma sobra para não só o curto prazo, mas para o médio e para o longo prazo, porque assim você consegue ter uma constância. Este pico pode ser comparado com a ansiedade também. Sim, eu não entendo muito de ansiedade, Isa, eu acho que você vai saber explicar melhor. Para quem não sabe, ela faz psicologia, né? Então, mas eu acredito que sim. Porque eu tava vendo alguém falando por aí que a ansiedade também é uma coisa que, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas meio que ajuda você a dar o primeiro passo em alguma coisa. Você precisa se movimentar. É o que determina que você vai se movimentar, né? Essa relação de fuga e luta, eu não sei explicar, gente, honestamente. Não é minha área. Mas, enfim, faz sentido isso, Isa. Enfim, então quando você não sabe dividir essa energia que você gasta no seu projeto, e você gasta toda a energia, todo aquele entusiasmo de uma vez, você perde a constância, você perde a frequência. E lembrando, quando eu falo de constância, eu não estou falando de quantidade, mas eu estou falando de frequência. Então, vamos supor que você tenha que entregar um projeto que você quer se dedicar a ele todos os dias. Então, todos os dias daria 7 dias na semana, né? Só que, se você parar pra pensar, isso é uma frequência muito alta, certo? Então, você pode ver que você pode mudar essa frequência para menos, tá? Então, você não precisa... você pode escolher a sua frequência, você não precisa fazer todos os dias. Constância não é fazer todos os dias, é você ter aquela frequência. Então, se você determinou que você vai fazer de segunda, terça e sexta você sempre faz isso. Isso é uma constância. Você tem uma constância de segunda, terça e sexta, tá? E daí, depois disso, você vai aumentando essa constância, aumentando essa frequência, tá? Enfim, um outro problema que pode acontecer com esse pico é que você pode faltar a motivação a longo prazo, igual eu estava falando, e você pode sofrer a desorganização nas tarefas, tá? Você pode deixar de fazer alguma coisa, igual eu estava comentando mais cedo, para fazer esse projeto, e aí você tem que depois ficar indo apagar fogo porque você não fez alguma coisa. Então, vamos supor que você... isso aconteceu, na verdade, comigo. Então, às vezes eu tô tão focada em fazer alguma coisa e terminar logo, que eu tô me divertindo fazendo aquilo, que é normal, por exemplo, eu esqueci de pagar uma conta no dia que eu precisava pagar uma conta. Que eu esqueço que, eu preciso lavar a louça, porque senão, na hora que eu for comer, não vai ter louça. Gente, desculpa aqui, porque eu falo me mexendo, mas enfim. Então, esses são alguns problemas que acontecem se você não sabe gerenciar muito bem esse pico de entusiasmo, esse pico de paixão por um projeto novo, para um início novo, tá? Então, como que é que o pico de paixonite pode te ajudar? Ele vai servir como o principal pilar para você conseguir planejar, porque você vai estar amando a idealização, você vai gostar muito desse início, então você não vai ter muitos problemas, tá? Normalmente a gente, quando inicia alguma coisa, a gente não tem muitas crenças limitantes, sabe? A gente não fica com tanto medo. Então, principalmente se é alguma coisa que a gente ama muito.
Então, a gente usa essa energia, esse amor que a gente tem pelo projeto novo para planejar. Porque, igual eu já falei aqui, se você não planeja, pode parecer a curto prazo que isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, mas vai fazer, tá? Então, é disso que eu tô falando, de você conseguir planejar melhor para você gerenciar melhor o pico de paixonite. Então, como eu falei aqui, eu tenho essa mentoria do empreendedor estrategista, que aí vocês podem dar uma olhada lá, porque eu vou ensinar essa parte de planejamento, como que faz para planejar. Então, vai desde a gente entender o contexto da sua empresa atualmente, de como que está sendo a sua rotina, para você ter a clareza, desde o planejamento até o controle, para depois a gente começar a mexer e ver o que dá para você planejar, o que dá para você organizar, o que dá para você executar, esse tipo de coisa, tá? Mas, enfim, eu falei sobre o que eu falei o que ele se relaciona com relacionamento, mas agora eu vou explicar para vocês finalmente como lidar com isso, tá? Então, como faz para lidar com esse pico de paixonite? Eu não sei se vocês viram, mas eu fiz uma enquete no Instagram hoje, perguntando quais são as dificuldades que a galera normalmente tem para iniciar um projeto, tá? No início de um projeto, quais são as dificuldades, tá? E eu dei as opções lá. Então, primeiro eu dei a opção de começar um projeto e parar no meio do caminho. Isso é basicamente falta de constância. Então, você começa a fazer uma coisa que você até gosta, que você ficou super empolgado no início, e isso, no meio do caminho, você cansou de fazer aquilo ou você perdeu a constância. Nisso, tem dois casos. Ou você não soube gerenciar essa energia a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, você não soube entender que tem esse pico de paixonite. Ou você realmente vai apagando o fogo de outras áreas, de outras rotinas, de outras tarefas que você precisa fazer. E aquele projeto caiu no esquecimento, tá? Então, para você resolver isso, ou você vai, todos os problemas, problemáticas que eu vou trazer aqui, elas são coisas que não são feitas de um dia para o outro, tá? São pequenas mudanças que você tem no seu autoconhecimento, no seu dia a dia, para você ter essa clareza. E depois disso, você vai mudando e você vai conseguindo executar da melhor forma para sua rotina, tá? E não necessariamente você vai extinguir um problema, tá? Uma coisa que a gente fala muito em gestão, que não se extingue tanto assim um problema. Tem coisas que a gente consegue dizimar, acabar e tudo mais, mas tem coisas que a gente só consegue ter o controle de minimizar, tá? Então, às vezes, isso de começar um projeto e não terminá-lo é uma questão que você consegue minimizar se você já tem essa noção de energia de curto, médio e longo prazo. Uma dica que eu dou aqui é que para você ter a constância, você primeiro precisa, em um projeto, você precisa entender como que vai ser a rotina daquele projeto. E, infelizmente, no planejamento e na organização das tarefas, a gente não consegue saber como que vai ser a vida real. Porque, sabe aquela coisa de você estudando a teoria, mas na prática é outra coisa? Então, é basicamente isso. Então, a ideia que eu dou aqui para você manter a constância e não deixar o projeto no meio do caminho é você basicamente colocar metas pequenas e frequências pequenas. Então, igual eu falei aqui, eu comecei postando 3 vezes na semana e hoje em dia eu consigo fazer mais postagens. Então, eu comecei com uma constância pequena e daí eu fui vendo que estava fácil, que isso não estava gastando tanta minha energia, eu estava dando conta dos processos, dos projetos, e daí eu fui aumentando essa frequência. Então, uma forma é você usar o seu pico de paixonite para conter um pouquinho ele, entendeu? Dar uma contida nessa vontade de fazer o tempo todo e saber dividir isso a longo prazo, tá? Porque isso vai ajudar nessa questão de você conseguir ter a constância. Agora, se alguém chegar para você e dizer, não, isso aqui você precisa fazer desse jeito para ter resultado. E se você ainda não consegue chegar naquela frequência, então tem muita gente, principalmente aqui no Instagram, muita gente que diz que você tem que fazer 30 stories por dia, mas você, na sua rotina, no seu contexto, não tem como você fazer isso. Se você não tem a constância, se você nunca fez isso na prática, não tem como você já chegar fazendo 30 stories. Você pode até conseguir fazer um dia, mas no terceiro dia você não vai aguentar mais, você vai parar.
e você vai falar que não tem como fazer isso. Então, você vai começar aos pouquinhos e depois você vai aumentando, mesmo que no começo você não tenha o resultado esperado, tá? Porque a gente gosta de falar, e é uma coisa que todo mundo precisa saber, que os resultados, eles normalmente são maiores a longo prazo, tá? Então, não fica com esse imediatismo de ter o resultado logo, porque, eu vou trabalhar pra caramba aqui nesse projeto, vou deixar tudo pra trás, vou deixar tudo espalhado, só focar nesse aqui pra eu ter o resultado. Às vezes isso não ajuda, tá? Isso, na verdade, piora, e o planejamento e a organização de tarefas vem pra isso, pra você conseguir controlar esse começo, pra você não se perder no meio do caminho, tá? Também tem a questão de que você precisa fazer as coisas, também entender, na verdade, que o meio do projeto, ele precisa dar disciplina, tá? Então, você não vai ser refém, você não pode, na verdade, ser refém da motivação para fazer algo que você gosta. Você precisa entender que tem momentos que você vai precisar da disciplina e você vai precisar fazer, mesmo não querendo, tá? Então, uma coisa que eu gosto de falar, uma dica aqui para isso, é você sempre olhar qual benefício que aquele projeto vai te dar quando ele dá resultado. Ou você colocar pequenas metas de gratificação para você ter continuado aquela constância, para você continuar aquela disciplina. Eu não sei se vocês já viram, mas tem gente que normalmente precisa estudar alguma coisa, ler tantos capítulos por dia para uma prova, precisa estudar alguma coisa assim. Eu já vi gente colocando jujubas, e tipo, não em cada parágrafo, mas em cada página. Então, eu vou comer uma jujuba, não é muito saudável isso, mas eu vou comer uma jujuba, um docinho, para cada meta que eu bater. Então, você dá essa sensação de realização, mesmo que tenha sido em uma frequência menor, pouca coisa, tá? Porque isso te ajuda a manter um nível de motivação. Então, sempre que o pico de patinete está caindo, você faz alguma coisa para ele dar uma subidinha, tá? Então, é nesse nível que eu falo. Por exemplo, aqui, e aí você vai pensar o que você pode usar quando eu faço isso, eu ganho esse benefício. Então, quando eu tenho a disciplina de continuar aqui, eu faço esse benefício. Então, você vai procurar aí no seu contexto o que faz sentido para você continuar e não ser refém somente da vontade, da motivação e da alegria e da felicidade. Mas você ter essa noção de disciplina, tá? E também uma outra problemática que eu apresentei é que continuar com uma rotina que você já tem, umas tarefas que você já tem. Então, sabe aquela coisa que você tem que fazer todo dia? Então, eu vou colocar aqui no contexto de eu preciso almoçar e jantar todos os dias, então eu preciso fazer almoço e janta todos os dias. Como que você vai lidar com a sua rotina atual quando você começa um planejamento novo? Isso é um problema que todo mundo tem e que é facilmente resolvido com organização. Então, você primeiro tem a clareza de como está atualmente e você precisa achar formas de conseguir se organizar e ver primeiro se esse projeto faz sentido no seu contexto ou não. Porque tem gente que acha que pode abraçar tudo e fazer tudo. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade e estagiava, eu tinha muita vontade de fazer curso de inglês. Então, só que eu não estava vendo como que eu ia. Na época, acho que estava na aula de música ainda. Então, eu fazia aula de música, faculdade e trabalhava, mas eu ainda também queria fazer o curso de inglês. Só que não cabia isso. Eu não ia conseguir. Alguma das coisas não ia ficar bem feita. Então, eu resolvi terminar a aula de música primeiro, porque eu tinha só mais um exame para fazer. E depois disso, eu comecei a fazer o curso de inglês. Assim que eu me formei num negócio que eu precisava de aula de música, né, que eu me formei, eu fui fazer o meu projeto de aula de inglês, né, para começar a fazer minhas aulas. Então, você saber em que momento que você pode fazer um projeto ou não. Então, para caber um projeto novo na sua rotina, primeiro, antes de você começar ele, você avalia se isso faz sentido para o seu contexto ou não. E depois você vê se você consegue encaixar. Se você não consegue encaixar, você vê como que você pode finalizar alguns projetos que não fazem tanto sentido ou se está finalizando algum, para depois você passar para a próxima, para começar esse projeto ou não. Ou se você tem recurso para isso ou não, tá?
Então, de novo, para você não se perder na sua rotina, você não começa com uma frequência alta. Você vai olhar no seu contexto, tá? Vamos supor que, ok, eu consigo agora fazer esse projeto na minha rotina, mas você pode listar os projetos que já estão em andamento, como que tá a sua rotina, você observar os momentos em que você tá livre e encaixar esse projeto novo nesses momentos livres, tá? Livres eu não quero dizer seus momentos de lazer, tá? Porque muita gente deixa de ter os seus momentos pessoais, tipo, de lazer sem fazer nada, de preguiça, vamos dizer assim. Eu não gosto muito dessa palavra, mas, né, os seus momentos de lazer, pra começar coisas novas e uma obrigação nova, tá? Não é disso que eu tô dizendo. É qual o momento que você tá gastando que você pode encaixar esse projeto. É você ter essa noção, essa clareza, tá? E você também ver quais são os projetos que não estão dando o resultado esperado. Então tem muita coisa que a gente faz que a gente só faz, mas a gente não para pra ver se isso tá te dando algo gratificante ou não. Então tem muita gente aqui que fala que não faz alguma coisa, mas passa muito tempo em rede social. Então, eu não começo a fazer academia, mas fico o dia inteiro na rede social, sabe? No tempo que não é um tempo livre, mas é um tempo que você poderia estar fazendo academia, por exemplo. Então, é isso que a gente fala de você olhar um projeto que não tá te dando resultado e você só encerrar ele, parar de fazer ele para você começar a fazer um novo, tá? E também é uma dúvida que ficou, uma dificuldade que a galera tem, quanto tempo esse projeto tá ok para dar resultado. Então, eu fiz até uma pergunta lá, se tinha alguém que não continuava um projeto, uma dificuldade do projeto que era, dele não dar resultado, não enxergar os resultados. A principal dica que eu dou aqui é você olhar quanto tempo que é necessário para você ter resultado. E você já tem essa noção. Eu falei aqui sobre como a organização de 3 meses antes de eu começar aqui o perfil, ele foi essencial para eu conseguir a minha constância agora, para eu conseguir uma constância da forma que tá. E como que eu fiz isso? Eu avaliei quanto tempo quanto tempo dura para eu começar já a ter resultados e de eu ter esses mini resultados, tá? Então, por exemplo, quando você vai fazer tráfego pago aqui no Instagram, que é você fazer anúncios aqui, ele já te dá uma média de 7 dias para você começar a ver se tá valendo a pena ou não. Só que se você for fazer uma campanha de marketing, essa campanha de marketing dura 3 meses pra frente, pra você ter a noção se aquela campanha de marketing tá dando certo. Tipo, campanha de marketing muito grande, tá? De agência e tudo mais. Eu já trabalhei, tive contato com agências de marketing que dava esse prazo. Então, os contratos dele eram no mínimo 3 meses, porque antes de 3 meses, eles não conseguiam te dar um resultado. Então, você tá vendo que 7 dias é um curto prazo, 3 meses é um longo prazo. Então, normalmente a gente para de fazer um projeto porque acha que ele não tá dando certo, mas na verdade é que você não deu tempo para ele dar certo. Então, aqui no Instagram, eu lembro que eu tinha meta de pelo menos em 3 meses bater 100 seguidores, porque eu sabia que isso era possível em 3 meses. Se isso não acontecesse, se isso não desse certo, se eu não recebesse mensagens de pessoas falando que meu conteúdo estava bacana, eu já sabia que esse projeto não estava dando certo. Então, inclusive, se eu não conseguisse ter atenção para os meus infoprodutos, isso também significaria que o meu projeto não está dando certo. Então, a primeira coisa que o pessoal faz é achar que o resultado de um projeto é que nem miojo. Eu vi isso esses dias, que ele não fica pronto em 3 minutos, não é muito rápido. Então você precisa ter noção. E tem alguns projetos que o resultado vai ser que você consegue ver o resultado muito rápido. E tem alguns que você precisa ter a paciência e ter a constância para você conseguir ter aquele resultado esperado, tá? Isso fez sentido para vocês? Eu falei muito difícil. Vão me contando aí que eu preciso muito beber água. Se vocês estão com água aí do lado, bebam também, porque é saudável e tal. Mas enquanto eu vou bebendo água, vocês vão me falando se tudo isso que eu falei faz sentido pra vocês ou não, tá? Faz total sentido. Tá bom, beleza. Então, porque se você tem essa questão de
Teve muita gente, na verdade, eu acho que eu vou conseguir lembrar aqui como que foi as respostas da enquete, mas os primeiraços, assim, empatou, na verdade, o problema de começar um projeto e parar no meio do caminho e continuar uma rotina com um projeto novo, tá? E essas duas coisas têm muito, muito a ver com a clareza de como que tá a sua rotina, tá? Então, para isso que a gente fala muito de planejamento. Então, você saber, primeiramente, quanto de energia que você gasta a curto prazo, a longo e a médio prazo, né, no caso. Então, se você tem 100% da sua barrinha de bateria do celular lá carregada, então vamos supor que você queira assistir 5 filmes naquele dia no seu celular. Concorda que conforme você for assistindo, vai abaixando cada vez mais e aí não vai, tipo, vai perdendo a bateria e a bateria acaba e aí você não consegue mais assistir filme, certo? Então, da mesma forma, quando você vai começar um projeto, você precisa ter essa noção que você vai descarregando aquela bateria, né? Aquela energia, aquele pico de paixonite, tá? Então, esse entusiasmo vai descendo. Então, você usa de forma mais estratégica. Em vez de você fazer tudo de uma vez e focar tudo muito direto no seu projeto, você vai espalhando ele, você vai fazendo subtarefas dentro dele, você vai indo por partes. Então, não é como, por exemplo, semana passada, retrasada, eu fiz esse curso de sobrevivência do pequeno empreendedor que durou 2 meses para ser feito. Eu poderia tentar fazer ele em uma semana, mas eu teria que, assim, ficar louca e não dá tempo de conciliar o resto da minha rotina, tá? Então, primeiro, olhar como que tá a sua energia, você saber planejar essa motivação a longo prazo e você colocar esses piquinhos, essas formas de realização para você subir essa motivação às vezes, tá? Eu acho que eu já falei de tudo que eu precisava. Se você tá com alguma dúvida aqui, se você chegou depois e quer algo muito certeiro, porque eu enviei para as pessoas que responderam na enquete sobre o que eu ia falar na live. Então, se você chegou depois e quiser perguntar, eu posso repetir, tá? Esse momento é para isso. Já deu 1 hora de live, mas se alguém quiser perguntar, vocês estão liberados para qualquer dúvida que ficou. E é isso. Vocês podem perguntar, que eu acho que eu já resumi bastante. Pode perguntar também como é que é minha rotina aqui, qualquer coisa que tenha relação com o que foi hoje, tá? Sem dúvidas. Ok, então beleza. Acho que ninguém mais tem dúvidas, então tá bom. Gente, muito obrigada para quem esteve por aqui, para quem viu essa live. Se você viu depois, se ficou alguma dúvida, você pode me mandar no direct ou você pode me mandar aqui nos comentários que eu respondo, tá? Não se preocupem com isso, se você tá vendo depois, eu tô disponível. E muito obrigada a vocês por ter participado, por ter colaborado aqui com a live, por ter perguntado e tudo mais, tá? Se você chegou aqui até o final, eu gostaria muito de saber que foi você que chegou aqui. Então eu vou fazer uma posezinha aqui, eu não sou muito boa nisso, mas pra você tirar um print e postar lá nos seus stories, tá? Porque assim eu sei quem ficou até o final. E isso é um pinguinho de motivação, um pouquinho de motivação pra, né, eu continuar com as lives nas quartas-feiras. Cheguei no final, porém compreendi bem. Ok, beleza, Alisson. Qualquer coisa eu vou deixar aqui salvo, então você pode olhar depois, tá? Você pode pegar o começo da live, que eu falei bastante coisa. Eu tô 1 hora e 3 minutos aqui falando. Live massa, como sempre. Beleza. Então eu vou fazer uma pose e vocês tiram prints que vocês chegaram aqui até o final. E é isso, basicamente. Acho que foi, né? Gente, eu não sou boa em fazer isso. Mas eu preciso desse pinguinho de motivação pra continuar as lives nas quartas, tá? Então, muito obrigada você que esteve até aqui. Uma boa noite pra vocês. Se vocês vão jantar, boa janta. Bebam água sempre. E não se esqueçam que vocês não precisam fazer tudo de uma vez. É só saber organizar melhor a rotina de vocês, planejar um pouco melhor. E qualquer dúvida, tô aqui pra apoiar vocês, tá? Boa noite e até a próxima quarta.